Salve galera, mais um Hopecast começando. Para quem não me conhece, um apresentador novo agora, meu nome é Rafael e estamos aqui com a honra de apresentar dois irmãos que eu amo muito, que não só conheci na igreja, tive passagens na escolinha das crianças, mas foi duas pessoas que me criaram praticamente quando era criança fora da igreja. Então eu tenho uma honra de entrevistar vocês hoje, que é os nossos irmãos Marco e Rosângela, os diáconos da igreja. Então, vocês podem se apresentar aí pro pessoal. E galera, vai ser top, pode ter certeza. Eu quero cumprimentar a todos em primeiro lugar com a paz do Senhor. E para mim é uma honra, um privilégio de estar aqui, né? Eu agradeço pelo convite de vocês e vou falar um pouco da minha história, um pouco do nosso ministério na igreja, que é muito importante nas nossas vidas. Oh. Também eu quero agradecer a oportunidade que vocês terem me chamado aqui para falar um pouco do que Deus tem feito, né, na nossa vida, nos ter resgatado, né? E eu começo, né, falando que a primeira que se converteu fui eu e a minha sogra. A igreja na época tinha um trabalho de os irmãos ir nas casas fazer cultos nos lares. E nós fomos privilegiados, né, de ter convidados pela minha sogra, que teve o convite de estar abrindo as portas da casa dela para poder estar fazendo esse culto. Aí foram os irmãos na época fazer o culto no lar, onde eu participei. E depois logo tivemos o convite para estar vindo à igreja, né, para conhecer. Morávamos próximo da igreja, que a igreja da época era lá no Denadai, e morávamos bem próximo. Tínhamos, na época, tinha só o Giovanni na época tinha 2 aninhos, ia fazer 3 anos. E eu lembro que era no mês de dezembro, que tivemos o convite para estar na igreja, e fomos eu, a minha sogra e o Giovanni. E dali por diante eu comecei a buscar de Deus, comecei a aprender, a minha sogra também. E o Giovanni começou a ficar na escolinha, quando se tornou seu amigo. Aí né? Só ladeira abaixo. Só os professores sabem como que vocês dois eram, né? Então, mas glorifica a Deus pelo que Deus já tem feito na nossa vida. Porque eu tinha sede de conhecer o Senhor, eu tinha vontade, né, de aprender da Bíblia, e a Monte Oreb foi aqui, né, que abriu as portas e nos ensinou, como tem ensinado todos aqueles que querem aprender, né, temos curso, temos escola bíblica, tudo é importante. Então, tudo que tinha para aprender, eu quis aprender. Eu queria aprender da Bíblia e queria transmitir, né, aquilo que a gente tem aprendido para as pessoas, a gente não ser leigo, né, ser nos enganado, como a própria palavra do Senhor fala. Sim. E eu lembro que a minha sogra também fez vários cursos com a gente também. Como eu disse, eu fui a primeira, eu e ela, a vir na igreja. Quando foi no final de ano, teve uma confraternização na igreja, aí foi onde eu convidei, na época, o meu esposo, né, o Marcos, para estar participando. Ele ficou meio assim, receoso, porque não vinha, né? Não tinha aquela... ainda Deus não tinha tocado no coração dele para ele, né, estar frequentando. Eu já tinha um tempo frequentando, já tinha decidido, né, servir o Senhor. E depois tivemos um encontro de casal, aí foi onde eu convidei ele para estar vindo, e ele veio, e depois ele vai contar, né, o que Deus foi que chamou a atenção dele para ele ficar na presença do Senhor, que teve pessoas que recebeu ele com muito carinho, com muito amor, muito, muito afeto, então isso chamou a atenção dele. Sim. Claro, né, como eu fui a primeira, deu um pouco de trabalho para ele também, porque você se converte, mas ao mesmo tempo você quer que a pessoa venha, não, vamos também, né? Que a pessoa não tem o entendimento ainda, né? Às vezes acha que com a imposição, que a pessoa vai vir com... Não, você tem que ir, senão não vai ter janta. Exemplo, mulher... tem muita gente que às vezes pensa isso, que com a imposição, com você
vamos dizer assim, ser ignorante, você vai conquistar o seu marido, mas a Bíblia fala que a mulher Sim. ela tem que ser inteligente, ganhar com a doçura, tudo isso aí. Então, Né? é isso aí que vale. Não, e eu era brava, viu? É. Você acha que eu Era sou não. brava? Era não. Eu era é. pior. Eu era bem pior. E eu chegava em casa e falava assim, fui pra igreja, né? Eu reclamava, falei, você não quis ir. Mas, assim, mesmo antes de me converter, mesmo assim, as minhas obrigações de casa eu sempre fiz, assim, Uhum. janta, né? Quer dizer, não vai ficar sem jantar. Não, fazia janta. Fazia janta, porque pelo menos esse hábito eu sempre tive, porque quando eu casei, o que eu queria ter uma família, e o que eu podia fazer pela minha família, como eu posso fazer até hoje, eu faço. Pelo meu marido, pelos meus filhos, né? Como, aí hoje a gente tem a Sara também, né? A Sara já está com 15 anos. Essa é de dentro da igreja, né? Já nasceu na igreja. E, assim, esperar agora ele falar um pouquinho, que a partir desse momento, foi em dezembro, em janeiro a gente teve um encontro de casal. Qual foi o ano mesmo? Eu me converti em dezembro de 2002. Tá. E aí o encontro de casal foi em janeiro de 2003. Mas praticamente um mês depois. Sim. Teve um encontro de casal, aí foi onde ele participou, chamou atenção. Não começou dali, né? Sim. Aí ele vai contar um pouquinho a experiência dele, né? Porque eu dei trabalho, então só quem pode dar trabalho é quem pode falar é ele. O Marquinhos pode falar. E, cara, é igual eu falei, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, porque além de conhecer vocês na igreja, igual depois eu vou perguntar um pouco para a Rô também, da questão das crianças, né, que você fazia parte do Ministério Infantil da igreja, mas eu praticamente fui criado por você. Às vezes minha mãe trabalhava fora, eu ficava na casa do Marco dando trabalho, apanhando, porque a minha mãe dava liberdade, falou, Rosane, se o Rafael fizer bagunça, pode bater, mas nós vai falar um pouco disso. E, cara, hoje vocês são uma bênção, não só na minha vida, mas na vida da igreja. Então, ouvir o testemunho de vocês é muito importante pra gente também, porque isso incentiva as pessoas que ainda não conhecem vocês, e aqueles que conhecem, às vezes, não sabem a história inteira, então fica um negócio legal. Aí, como a Rô já falou uma parte do testemunho dela, depois tem tempo para falar mais, tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês. Agora, nosso irmão Marcos. Pode falar um pouquinho, Marcos. Então, como ela disse, né, eu já estava tocando no meu coração, me chamando a atenção, a respeito da Monte Oreb, né, porque era bem na rua de casa, e eu lembro bem, uma vez que me chamou a atenção, eu estava passando pela igreja, e eu ia até o mercado, era bem de esquina, descendo, e eu vi alguns irmãos da Monte Oreb ali trabalhando, fazendo à frente da igreja ali, um muro e tal. E eles me cumprimentaram, sabe? E aquilo ali me chamou a atenção. Eles não me conheciam, mas me cumprimentaram. Eu passei, eles cumprimentaram eu e tal. Eu fiquei assim, né? Me chamou a atenção pelo fato de eles nem me conhecerem e acenarem para mim, cumprimentar. Eu falei. Aí, beleza. Aí, quando foi, como a minha esposa falou, né? Tinha alguns irmãos que iam no lar da minha mãe, e era no mesmo quintal. Eu morava nos fundos, e eles faziam ali o culto, né? E uma coisa que eu sempre gostei é música, né? Sempre gostei de música. Então, eles cantavam aqueles louvores e aí tocavam no meu coração. Eu ficava ouvindo, né? Até um dia que um irmão abençoado, né? Me chamou e falou, participa aqui com a gente e tal. Aí eu participei um pouquinho e tal. Só que como eu estava no mundão, né? Então, fiquei ali um pouquinho e tal e saí. E quando foi... como ela falou, né, em 2002, no finalzinho, teve a confraternização na igreja. Eu participei, foi gostoso, tudo. Porém, né, como tinha aquela luta ainda dentro de mim, né, eu não fiquei todo o período ali. Aí fui para casa, tudo, beleza. E aí a minha esposa
continuou a buscar o Senhor, né, com a minha mãe. E nisso, como ela falou, né, ela chegava para mim e falava assim, por que você não foi para a igreja com a gente, que não sei o que e tal, tal. E pegava muito no meu pé, né? Só que o inimigo já trabalhava. Por isso que fala em Efésios que ele lança setas malignas. E ali, ele colocava no meu coração, né? Não vai, que não sei o quê. E aí eu ficava com aquela coisa, né? Só que quando ela ia, eu ficava sozinho em casa, eu sentia um vazio. Sentia mesmo um vazio tão grande. E decorrer desse período aí, teve um encontro de casais, né? Eu participei em janeiro. Fui bem recebido. A gente ficou com um casal abençoado, né? O irmão Carlos e a irmã Marli. O amor deles, né, que constrangeu o meu coração principalmente, porque ali eu vi o amor de Jesus na vida deles, de tal forma assim que tocou em mim. Só que foi uma coisa tremenda que eu tenho como referência. A gente, muitas vezes, não precisa falar tanto da palavra, muitas vezes a palavra é através das nossas atitudes. E a atitude deles, né, o comportamento deles que me chamaram a atenção, o amor, o carinho. E ali, né, foi passando, só que eu não firmei ainda ali. Mas Deus já estava trabalhando no meu coração. É um trabalhar, né? E ali, quando foi passando o tempo, eu lembro até hoje que minha esposa falou assim, você não vai para a igreja com a gente, sei o que e tal. Eu acredito que Deus usou até a minha boca para falar com ela. Né? Eu falei assim, ó, você nunca vai conseguir levar ninguém para a igreja desse jeito. Não é dessa força. Ninguém é obrigado a ir. E ali, foi passando alguns dias, né, algum tempo, e aí eu vi num domingo que me chamou muita atenção. Ela chegou do culto, alegre, não que ela não seja comigo carinhosa nem nada, mas aquele dia estava diferente. Então, é uma pausa. Foi uma pregação que mandou a gente colocar água dentro da boca. Da onde? Água na boca. Porque o que estraga muitas vezes trazer o marido é porque a gente fala demais. Então o pastor pregou pra gente colocar água na boca e ficar quieto. Eu não coloquei água, mas eu entendi a mensagem. Não, e é uma coisa só rapidinho, um comentário, que é exatamente o que você falou. Às vezes as pessoas acham que a gente muito falar para as pessoas, elas vão ser alcançadas. Mas normalmente, às vezes, o que Deus já começou a trabalhar no coração do Marcos que ele falou, foi tipo, os irmãos da igreja me cumprimentam, eles me demonstram um amor. Às vezes eles não falaram nada, eles só deram um abraço no Marcos e ali Deus já começou a trabalhar. Então eu acredito também que Deus ele usa muito mais as nossas atitudes, o nosso exemplo, o nosso testemunho, do que muitas vezes as palavras. Obviamente, a palavra ela é muito importante, a gente tem que pregar. É a missão que Jesus deu pra gente, de pregar o evangelho e tal. Mas eu acredito que o evangelho mais eficaz é o com a nossa atitude do que às vezes com a nossa palavra. Aí é só comentar isso aí, pode continuar. E nisso, né, naquele domingo, ela veio com muito carinho, sabe? Depois do culto, veio. Como eu falei, né, ela sempre foi uma excelente esposa, né? Sempre foi dedicada no lar, né? E nisso, aquilo ali me constrangeu. O amor que Deus derramou no coração dela. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar de uma tal forma na vida dela, que me constrangeu que no próximo domingo seguinte, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei minha roupa e coloquei em cima da tábua de passar. Aí ela falou assim, para que essa roupa?
Eu falei assim, porque eu quero ir para a igreja com você. E dali em diante, eu posso ter a convicção no meu coração que Deus trabalhou na minha vida. Sim. Né? E o que mais me chamou a atenção ainda foi a recepção, né, da igreja. Né? Me recepcionou muito bem, os irmãos com muito carinho, me abraçaram, apertaram minha mão, sabe? Aquele carinho muito forte que eu não sentia em outro lugar. E ali, por diante, eu comecei a buscar o Senhor, né? Tive várias experiências com o Senhor, né? E ali Deus começou a trabalhar realmente no meu coração, e eu via dia a dia Deus fazer algo maravilhoso. Não, e até um ponto que teve no podcast antigo, agora, da Renata e do Juca, ela comentou isso. Ela falou assim, cara, na minha casa, às vezes, eu não sentia o amor que eu sentia dentro da igreja. Tipo, eu fui amada, eu fui acolhida muitas vezes por isso. E é isso que a gente também, às vezes, quer passar, a importância da gente estar na igreja. Porque tem muitas pessoas que podem ter um lar destruído, mas na igreja você encontra uma família. Uma família com pessoas com defeito, obviamente, que ninguém é perfeito, mas pessoas que estão ali para se ajudar. Então, essa é a importância. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode deixar de frequentar a casa do Senhor, como é o costume de alguns. Então, isso é muito importante, cara. Um exemplo que eu posso dar na minha vida também é a questão, eu cresci na igreja, mas, tipo, eu já vivi em outras cidades, alguma coisa assim, mas, cara, quando eu tô na igreja com os meus amigos ali, cara, é diferente, não só porque eu cresci com eles, mas porque a gente tá num propósito de estar buscando a Deus junto. E, cara, é diferente, não tem como explicar, é diferente. Então, Sim. isso é muito importante. E assim, né, falando assim, né, porque minha infância, adolescência, juventude, foi muito difícil para mim, né, muito difícil mesmo. Era muita briga entre meu pai e minha mãe, né, não tinha aquele carinho dentro do lar, né, como foi citado aqui. E trabalhei muito cedo, saí para trabalhar muito cedo, não tinha muito tempo dentro de casa, né? Eu era do serviço para a escola e praticamente não, né? Eu tentava me refugiar muitas vezes dia de final de semana com meus amigos assim para jogar bola, sabe? Me divertir em outra coisa para não ficar vendo coisas ruins dentro de casa, sabe? E ali eu acredito que Deus teve a misericórdia ainda de mim para não desviar para outro caminho, né? Porque eu tinha tudo para ser alguma coisa ruim, porque não tinha aquela coisa, só tinha briga, discórdia dentro de casa, morava numa região de São Paulo lá muito perturbada, muito crítica mesmo, só tinha pessoa barra pesada, mas graças a Deus, né, eu nunca pendi para esse lado, mas eu acredito que Deus tinha um plano já futuro na minha vida, né? Com certeza. E em relação a isso também, sobre o testemunho também, uma coisa que eu perguntei para o Juca também no último episódio é aquela experiência mais marcante que vocês têm dentro da igreja, tipo, exemplo, uma visão. O Marcos até chegou a comentar comigo, se você quiser falar também, quando a Marli orou por você e ela deu uma visão para você. Então, tipo, uma experiência marcante com vocês, sei lá, uma revelação que Deus deu, uma visão, um sonho, porque, tipo, isso é muito importante, que eu pelo menos, gosto muito de ouvir essas coisas, tipo, que eu tenho as minhas experiências, mas você saber das experiências dos outros é muito importante, e eu gosto, porque é legal. Então, se vocês tiverem alguma que fala assim, nossa, essa foi top, e se tiver mais de uma também, pode contar, isso aí é o que nós quer ouvir. Na verdade, não é nem que é mais marcante, foi algo que foi uma das primeiras coisas que Deus vinha falando comigo. E como eu disse, na época só tinha o Giovanni. E quando eu casei, meu pai, eu saí de casa, meu pai não falava comigo. Meu pai era muito rígido, não quis mais saber de mim. O Giovanni veio ter contato com ele quando o Giovanni tinha 10 anos. Meu pai não aceitava a gente na casa dele de jeito nenhum. A minha mãe se encontrava com a gente escondido. Eu ia para São Paulo e vinha fazer um bate-volta.
para ela poder ver o Giovanni, porque meu pai não aceitava. E é onde a gente começou, né, a orar. A minha sogra, na época quando ela, antes, né, porque a minha sogra hoje, ela faleceu em 2004, e antes dela falecer, ela teve uma visão. Eu fui ficar com ela no hospital, e ela teve uma visão. Ela falou: Rosângela, você vai ter uma menina loira, bem loirinha, e eu vi, não foi sonho não, Deus me mostrou ela. E ela é que vai tocar o coração do seu pai. Tinha o Giovanni, eu e o Marcos trabalhando, e é muito difícil, porque a gente tinha muitas contas, muita coisa para se dar. Eu falei: nossa, não estou podendo sustentar nenhum, vou ter mais um? Aí eu brinquei com ela, falei: imagina, loira? Mas eu e o Marcos nem loira, como eu tenho loira, vai pensar que eu traí seu filho. Aí ela: não, eu estou falando para você porque Deus me mostrou, e eu sei que Ele vai fazer. Só que eu não vou estar aqui para ver ela. Isso foi, ela estava internada no mês de agosto, começo de agosto, uma semana antes dela falecer. Ela falou: não vou estar aqui para ver, porque na frente dessa visão que Deus me deu, saiu o meu caixão com 2 anjos levando. Aí eu peguei, repreendi ela, que ela estava no hospital, chamei a atenção dela, falei: não, ela tinha quebrado a bacia. E aí eu falei: não, claro que não. Só que daí por diante, Deus começou a usar outras pessoas para estar falando para mim a respeito, que seria a Sara. Aí eu peguei e falei: não, e eu peguei e falei assim: até uma hora que eu peguei e falei: Senhor, cheguei a ficar desempregado, falei: desempregado para um outro filho não dá. Aí Deus abriu a porta de emprego. Falei: com esse valor também, Senhor, não dá para criar mais um. 20 dias depois, Deus me deu uma promoção. Eu falei: agora eu vou falar o quê? Agora, Senhor, convence o homem, porque não depende só de mim. Ele não queria, queria de jeito nenhum. Né? Não queria mais filho, que a gente tinha o Giovanni, e ele tem a Maiara, que é do primeiro casamento dele, né? Aí eu peguei e falei: Senhor, está nas suas mãos. Aí até que ele concordou. E aí quando a gente começou no seminário, no ano que a gente começou o seminário, eu engravidei da Sara. E realmente, assim, Deus foi falando que ia falar com meu pai, ia usar ela. Tanto é que quando a gente ia ver a minha mãe, o Giovanni falava: nós vamos lá na casa do vô ruim? Aí ele falou: você vai na casa do vô ruim? Aí eu falei: não, mas ele falou: aí quando... o vô ruim vai ficar bom. Não, aí quando a Sara nasceu, em 2008, aí ele tinha 8 anos, o Giovanni. Aí ele falou assim: agora o vô ruim vai nos aceitar, porque ele sabia da história, porque a gente conversava com ele em casa. Sim. Aí ele falou: então o vô ruim agora vai me aceitar, né? Vai conversar com a gente. E eu continuei orando, né? Quando foi em 2010, no dia do aniversário do Marcos, 27 de janeiro, a minha mãe liga: Marcos, você está sentado? Aí o Marcos: por quê? Porque o seu sogro quer falar com vocês, quer que vocês venham aqui. Então eu vejo assim o cumprimento, que realmente a Sara nasceu exatamente do jeito que Deus mostrou para minha sogra na época, mostrou para a irmã Marli também o jeitinho, e falou que ela ia ser loirinha, e realmente a Sara, quem conheceu a Sara, ou quem tem foto da Sara, a Sara tinha um cabelo bem amarelinho, amarelinho. E quando meu pai realmente viu a foto dela, perguntou: quem que é esse menino? Porque na foto, meu pai ele é nordestino, então ele fala bem arrastado. Por isso que eu falo um pouquinho, tá? Então, aí ele falou: quem que é esse menino aqui? Eu falei: não é menino não, é a filha da Rosângela. Ele falou assim: mas não é um menino? Eu falei: tem um menino e agora tem essa menina. Aí, nisso, ele ficou olhando. E outra, meu pai é apaixonado por gente muito branca, porque a família dele é bem branco, bem galego. E ali chamou a atenção dele realmente. O que Deus falou, cumpriu. Aí nós fomos, ele nunca tinha feito uma festa de aniversário para ele. Aí ele fez um aniversário em abril de 2010 e nós fomos para São Paulo. Que legal. Aí meu pai não tinha hábito de abraçar, meus pais não tinham hábito de beijar, então ele era bem, né? Dali por diante foi outra vida. Meu pai se transformou assim mesmo, ele viu o amor, ele pôde ver, por mais que eu creio que um dia ele ainda vai estar na presença do Senhor, conhecer o Senhor como a gente conhece, mas ele viu a diferença.
Sim. Ele viu a diferença de nós sermos, né, cristãos, como que educamos os nossos filhos. Uhum. E assim, hoje era para mim ter ligado para minha mãe, por exemplo. Eu liguei ontem, como ela precisava sair no... Não, eu não liguei, então amanhã eu vou ter que ligar. Uhum. Porque eu tenho que ligar pelo menos uma vez na semana. Sim. Então eu vejo assim, o trabalhar de Deus, o que Deus falou, Deus cumpriu. Então, isso é uma coisa que marcou, porque foi uma experiência que Deus nos deu. Né? Fora outras, né? Que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui até o mês que vem falando, porque a experiência é o que Deus mais tem nos dado, abençoado. A gente somos, graças a Deus, somos pessoas muito abençoadas por Deus. Luta a gente tem, todo mundo tem. Só que todas as lutas, Deus nos dá a vitória. Sim. E um ponto que você falou que é isso, é exatamente isso. Às vezes Deus fala assim, não, eu vou fazer tal coisa. E a gente, Deus, mas eu não tenho condições. Aí Deus vai te dar condições. Pô, mas essa condição é pouca, Deus aumenta. E a gente começa a colocar empecilho como se Deus ele tivesse na nossa realidade. Exatamente. Como se Deus fosse limitado como a gente. Então, é exatamente isso. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Sim. E eu acredito muito nisso também. Eu às vezes também faço exatamente igual. Pô, Deus, mas será que vai ser mesmo? Aí Deus vai e mostra. Não, vai ser. Aí vai, chega um ponto. Pô, mas será que vai ser isso de novo? Mas Deus, não, vai ser, cara. Vai ser, confia, é isso. Confiar, deixar nas mãos de Deus que ele faz. Às vezes, a gente tentando a nossa força, hoje o seu pai continuaria da mesma forma. Não seria mais próximo de vocês, nunca ia querer ver o Giovanni. E hoje, mandando um recado aí pro Giovanni, que o Giovanni é o lado ruim da família, porque você viu, né? Brincadeira. Mas é exatamente isso, cara. Deus faz da maneira que ele quer, da forma que ele quer. É só a gente descansar e confiar que eu tenho certeza que ele faz. Sim. E agora, nosso irmão Marcos vai contar a experiência dele e eu tenho certeza que tem várias, que o Marquinhos é zica. Né? Só para complementar esse testemunho que ela falou, Uhum. Quando a gente se propôs a orar, né, a gente se reunia a orar, e uma passagem que tocava no meu coração era em respeito que Deus poderia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, no meu sogro. E o que eu sempre colocava em oração para Deus, eu falava, Senhor, eu quero uma família abençoada, ou seja, que a gente possa ter comunhão, sabe, de poder se ajuntar no final de ano, aniversários, e Deus foi maravilhoso, porque Ele cumpriu isso, literalmente, porque foi no aniversário do meu sogro, e em 2010 a gente passamos o Natal e o Ano Novo com eles, e também os demais anos depois a gente sempre passa junto, né, praticamente, né? E meu sogro, só para ter abrindo um parênteses aqui, no dia que a gente foi para lá, em 2010, meu sogro não gostava de crente. Exatamente. Ele odiava crente. E naquele dia ele ficou conversando comigo a respeito da palavra de Deus. Ele perguntou como que era a igreja, como que era os costumes da igreja. Ele ficou maravilhado, sabe? Ele ficou assim, atento. E o que me alegrou no meu coração, que ele permitiu até de fazer oração na casa dele. Isso. Legal. Até oração na casa dele, porque ele não aceitava. Porque ele como a minha esposa falou, né, ele é nordestino, né, os costumes deles né, de outra religião. E nisso ele não aceitava, mas Deus é maravilhoso, né, quebrantou o coração dele e aceitou a gente com amor. Hoje eu vejo essa fidelidade de Deus na vida dele para conosco, né? Sim. É uma coisa tremenda. E assim, em relação à minha vida, se eu for contar tanta coisa aqui que Deus fez já. Aí, só um ponto em relação a essa questão do seu sogro, que ele falou que odiava crente. Quando eu vejo essas pessoas que falam, não, eu odeio crente, eu não gosto da igreja, eu não gosto da Bíblia, eu acho que é Deus olhando e falando assim, é desses que eu gosto. Sim.
Porque, cara, todo mundo tem um vazio dentro de si que é só preenchido por Deus. E eu É. tenho certeza. A pessoa pode ser a pessoa mais fechada, o coração mais duro possível, mas é esse que Deus gosta. É esse que Deus vai falar, opa, peraí, que esse vai ser meu. E hoje, tipo assim, ele odiava os cristãos, hoje ele já aceita, igual em 2010, ele já aceitou uma oração, e assim vai. E é assim que Deus vai trabalhando, é aos poucos, e Deus sabe todas as coisas, e um dia, se Deus quiser, a gente vai ver ele, seja aqui na nossa igreja ou lá em São Paulo também, que ele se converter no nome de Jesus. Então, eu tive várias experiências com Deus, né? Mas, é como eu disse para você em off, né? Uma das coisas marcantes, né? Eu quero colocar, foi quando o irmão Carlos me viu entrando na igreja, no encontro de casais. Ele me viu com a Bíblia na mão, dourada. E depois, com o passar do tempo, ele veio e me revelou isso. E engraçado que esses dias ele me fez lembrar de novo, porque teve um culto alguns domingos atrás, eu fui orar por ele. Sim. E quando eu abracei ele falou, Marcos, eu nunca esqueço o que Deus fez, me ver você com a Bíblia na mão, assim. Então, eu glorifico a Deus, né, por isso, né, que essa visão que ele teve em respeito da minha vida. E outra coisa marcante foi uma vigília que a gente participou lá no Denadai. O pastor Marcelo chamou eu e a Rô na frente para orar por nós. E Deus usou a vida dele para falar conosco, né, que ia colocar pessoas no nosso caminho. E Deus foi muito específico, eu não esqueço isso. Porque ele falou assim, eu vou colocar pessoas caídas no teu caminho. E ali eu guardei no meu coração e descansei em Deus. E passado do tempo, depois quando eu fui trabalhar em Campinas, o que mais apareceu? Pessoas com a vida destruída, pessoas afastadas do Evangelho, e Deus, pela misericórdia, me dava palavra para falar com as pessoas. Pessoas pediam oração, podia orar, sabe, por pessoas. Hoje eu tenho pessoas desse meu convívio lá em Campinas que se converteram, outros se achegaram a Cristo de novo. O que ficou mais gratificante na minha vida, que ficou marcante naquele período, uma vez um colega meu, ele estava afastado do Evangelho e pedia sempre oração, ele não tinha força para voltar. E um dia ele veio e me abraçou. Mas um abraço que não tem nada que pague. Um abraço muito forte, assim, de agradecimento. Falou assim, Marquinhos, muito obrigado pelas suas orações. Eu sei que você foi uma das pessoas que estava orando por mim. Hoje eu estou firme na igreja, estou buscando o Senhor, minha família está restaurada. Aquilo ali para mim foi gratificante, sabe? E por esses dias eu falei com o Senhor, né? Falei assim, Senhor, né? Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E nesses dias eu encontrei um colega meu na rede social que ele se converteu. Bacana. Pensa no bichinho brabo, sabe? Mas Deus colocou no meu coração para orar por ele. Sim. E eu falei, vou orar, né? Orar. E quando eu vi ele lá em Campinas, né? Também, eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, sabe? Para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? E aí foi passando o tempo, outra coisa marcante também, que é referente até ao meu ministério mesmo, foi referente, eu fui no monte, e não esqueço nunca dessa noite. Eu orei e jejuei.
e falei, Senhor, fala comigo esta noite. E aí, aquela noite, estava a gente aqui, daqui do Maracanã, nós estávamos na igreja ainda do Israel ali, no Parque das Nações. E encontramos o pessoal da sede lá. E ali, né, tá aquela noite gostosa na presença do Senhor. Eu lembro que eu estava juntamente com o pessoal assim orando, tudo. Aí daqui a pouco ficou aquele silêncio. E eu vi o pastor Laércio, eu percebi que ele estava andando entre nós. Ele andava em círculo. E aí, naquela hora, ficou tudo em silêncio. Ele parou bem na minha frente. Ele falou assim, eu vi uma luz muito grande em cima de você. Qual o nome do irmão? Aí eu falei, Marcos. Ele falou assim, você de que igreja? Eu falei, sou da igreja do pastor Marcelo. Aí ele falou assim, você faz alguma coisa na tua igreja? Lá na igreja lá? Aí eu falei assim, eu sou assim, eu ajudo tudo que aparece para a gente fazer, né? Antes do culto, ser cooperador ali, a gente está fazendo. Aí ele falou assim, se você não faz alguma coisa, Deus vai colocar coisas para você fazer. E dali por diante, Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? A gente foi chamado para ser cooperador. De cooperador, foi passando o tempo, a gente fez o seminário. E dali, Deus tocou no coração do pastor para nos convidar para o diaconato, né? E ali ia ter a consagração para o diaconato em 2012. E aí ele fez o convite e pediu para a gente estar orando, jejuando, para poder confirmar no nosso coração. Mas a gente tinha a convicção que era o nosso chamado mesmo, né? E ali eu pude ver a fidelidade de Deus mais uma vez, né? Aquilo que Deus mostrou lá atrás. Quem promete, ele cumpre, né? Tanto para o irmão Carlos, quanto o pastor Laércio, pastor Marcelo. Então, Deus só confirmou aquilo que o nosso ministério. Sim. E em relação ao que você falou também lá dos seus colegas de trabalho, e em relação também ao chamado, uma pessoa igual a Rô falou que antes não queria saber de Deus, todo mundo, né? A gente não queria saber de Deus e Deus vai usando a gente. E tem uma frase que eu gosto muito, que quando a gente prega o evangelho é simplesmente um mendigo contando a outra onde achar o pão. Né? A glória é sempre de Deus, mas Deus ele vai transformando, cara. A gente continua sendo nada, a gente continua sendo limitado, quem faz é Deus, mas Deus ele nos capacita para isso. Exatamente isso. Então, uma pessoa que não queria nada com Deus lá atrás, que, Rosângela, eu não vou para a igreja, não adianta você falar. Hoje tá aqui, tá pregando, tá alcançando as outras vidas. Deus usando a vida do Marcos, da Rô também, tenho certeza, para alcançar outras vidas. E isso que é legal, isso que é o mais incrível. Deus tira as pessoas loucas do mundo, como a palavra fala, as loucas, as que não valem nada, e transforma em simplesmente não, né? O maior privilégio que a gente tem de ser um pregador do evangelho, de transmitir essa verdade que a gente carrega dentro da gente, essa luz. Então, isso, cara, para mim é muito bom ouvir. E em relação também ao que o Marcos falou sobre o diaconato, também vou dar espaço aqui para a Rô falar um pouco também da experiência dela com o diaconato, e depois eu vou fazer as perguntas do Ministério das Crianças, que eu quero que você fale. Mas não vai falar que eu dava trabalho não, porque eu não dava trabalho não. Ah, tá. Você e o Giovanni, pergunta para alguém mais velho da igreja. Ixi, esquece isso aí. Então, do diaconato é como ele falou, o pastor tem nos chamado. E quando a gente estava próximo da semana para a gente, né, como ele falou, a gente orou, jejuou, porque quando falou assim, consagração, falou, opa, isso é uma coisa séria, né? Não que trabalhar na igreja não tem significado, mas consagração é uma coisa assim, para mim era uma coisa, né? É uma coisa muito, uma responsabilidade maior, e
Deus tinha me dado um sonho, que aí, como a gente estava orando, Deus tinha me dado um sonho. E nesse sonho, né, eu até lembro quando, desde criança, como a gente é de família humilde, a gente sempre precisou trabalhar para ajudar em casa. E eu trabalhei matando bicho, para quem não sabe, tá? Eu matava bicho. Eu trabalhava tipo de um frigorífico. E nesse sonho, o Marcos trazia um carneiro para mim, como se fosse um cordeiro. Trazia o cordeiro para mim matar o cordeiro, para mim sacrificar ele. E eu acordei e falei, nossa, falei, Deus, Aí eu fiquei pensando, de quando eu trabalhava, eu falei assim, tá voltando à infância, né? Eu, quando eu era mais nova, que para um trabalho, e aí depois Deus me lembrou da parte de Êxodo, que fala, né, o que os sacerdotes faziam, né, que era sacrifício e tal. Aí eu peguei, parei para pensar, contei o sonho para ele. Falei, Marcos, ó, Deus falou assim, assim, você trazia um cordeiro, então eu vejo que o sacrifício. Então, tudo foi se encaixando. Falei, eu acho que isso tem alguma coisa a ver do que a gente está pedindo. Aí, uma semana antes, o pastor Lércio fez um culto e, ao mesmo tempo, uma palestra com todos os que iam ser consagrados, né? Que na época foi o Marcos, a Nilza, o Zé, os seus pais. E o pastor Lércio praticamente pregou essa passagem. E quando ele pregou essa passagem que ele foi falando, eu só cutucava o Marcos. Você lembra do sonho? Lembra do sonho? Porque mulher é uma benção, né? Então, ali a gente teve a convicção. Então, Deus mostrou para a gente um sonho, confirmou que esse era o nosso chamado. E eu amo, né, poder servir os irmãos. Eu amo fazer o trabalho do Senhor. Então, como eu falo, o pastor Marcelo, tudo que vir na minha mão e eu puder fazer, eu faço. Né? Aprendi a falar sim, aprendi a falar não. Por quê? Porque se você vai fazer algo que você não queira, eu prefiro falar não. Porque se eu falar sim e fizer e murmurar, Deus não vai aceitar. Então, antes de agradar qualquer pessoa na igreja, eu agrado primeiro ao Senhor. Entendeu? Eu agrado primeiro ao Senhor. Então, assim, da parte do diaconato, assim, eu tenho plena convicção do meu chamado. Não, isso é legal. E essa questão de responsabilidade, cara, às vezes Deus colocando na nossa vida e fala assim, cara, você pode não ser capaz, mas eu que estou te capacitando. Né? Então, isso é legal, cara. Eu gosto disso. E agora, como tem mais, querem contar mais alguma história do diaconato? Marquinhos, quer contar algum detalhe? Se quiser, pode falar. Eu, assim, né, como ela falou, né, eu também tenho uma convicção no meu coração, né, do chamado que Deus me deu. E assim, como ela falou também, tenho um amor muito grande mesmo. Uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, coloque esse amor no meu coração, que é o dom maior de Deus, que é a essência de Deus, né? Sim. Então, eu peço sempre ao Senhor que coloque esse amor no meu coração para estar servindo aos irmãos, né, naquilo que eu posso, né? Hoje eu tenho um pouco de dificuldade devido a algumas enfermidades, mas isso não me impede de eu estar orando, de eu estar aconselhando, né? E Deus tem feito tanta coisa nesse período que eu tenho enfrentado, mas eu glorifico a Deus, porque Deus é maravilhoso, sabe? Eu não tenho o que falar do Senhor, sabe? Que é muita coisa, se eu for, como ela falou, né? Se a gente for contar cada detalhe, cada coisa, né? E eu glorifico a Deus, né? Porque eu me sinto muito acolhido, né? Pelos irmãos, pelos líderes, pelos pastores da igreja aqui, né? Em todo lugar, né? Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, né? E eu tenho um privilégio assim de servir essas pessoas naquilo que eu posso, né? Eu peço para o Senhor, me capacita
para estar fazendo aquilo que está no coração do Senhor. Eu não quero falar de mim mesmo, mas eu quero cooperar daquilo que o Senhor quer sobre a minha vida, para mim ser um agente abençoador na vida das pessoas, né? É uma coisa que eu tenho um amor enorme de estar sempre orando, sendo um intercessor pela igreja, pelos irmãos, né, pelas pessoas. Aquilo que eu posso também estar ali ajudando dentro da palavra de Deus também, aconselhando algumas coisas. E Deus tem feito grandes coisas. Eu me alegro muito em Deus com isso tudo. Graças a Deus. E é exatamente isso que você falou. Quando a gente faz as coisas por amor, Deus ele vai dando os frutos, os resultados, vamos dizer assim, eles vão vindo. Eu tenho um estudo que eu gosto bastante que fala da gente ser bons mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque a Bíblia fala que a gente um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, se Deus ele deu essa responsabilidade para vocês, de diáconos, eu tenho certeza que Deus vai capacitar, igual o Marcos falou, às vezes eu tenho as minhas limitações, mas é igual o Paulo fala, a graça me basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é exatamente isso, cara. E quando você falou sobre amar e fazer as coisas por amor, amar as pessoas, amar a igreja, é isso que a Bíblia fala, que as pessoas vão conhecer Jesus através das nossas vidas quando a gente amar uns aos outros. Então, pode ter certeza que, às vezes, um simples abraço, como aconteceu com você no começo, às vezes na igreja vocês estão ali na porta, recepcionando as pessoas, um simples abraço pode mudar a vida de alguém. Porque as pessoas vão receber esse amor, porque o amor de Deus está na gente e ele vai ser transmitido. Tenho certeza disso, plena convicção disso, que as poucas coisas, muitas vezes, na vida de alguém pode ser muito. Então, glória a Deus pela vida de vocês. E agora vamos passar para a pergunta das crianças. Vamos falar da Rô. A Rô, para quem não sabe, ela já foi líder do Ministério Infantil da igreja. Foi uma bênção essa época. Deu um pouquinho de trabalho. Não, o bom é que não ficou com cabelo branco. Então ficou com cabelo branco. Tô começando agora. Passou um pouquinho de nervoso, mas conta um pouquinho da experiência. Assim, eu fui líder, fui junto com a sua mãe, né? A gente ficamos mais de 10 anos na liderança do departamento infantil. Aprendi muito, porque nós só aprendemos. Todo o trabalho que a gente tem na igreja, a gente só aprende. Só aprende. E a gente não só aprendemos a educar, a ajudar a educar na parte espiritual, né, as crianças, e na parte educar a criança, isso é dever dos pais, né, como o pastor fala, mas a parte espiritual, assim, para nós foi muito abençoado. A gente vê hoje, né, vocês, muitos que já até casados, já têm filhos, né? São bênçãos. E nessa questão de bênção, eu sempre chamava você e o Giovanni de bênção, né? Era para Deus abençoar, porque, gente, esse Rafael e o Giovanni, a igreja que o diga. Não, e o pior é que a gente tomava bronca na igreja, por conta que elas eram as líderes, e nós tomávamos bronca em casa, porque eu ficava na casa da Rosângela, o Giovanni ficava na minha casa. Então, era bronca em dose dupla. O Giovanni, muitas vezes, era dentro do banheiro da igreja. Era tamanco. Não, antigamente eu tinha medo da Rosângela. Tinha medo. Você é doido? Brava. Eu imagino, Rafa. Não, mas... eu não lembro de muita coisa, assim... Nossa, eu vou contar muita história... Mas, cara, era muito gostoso a época das crianças. Tipo, quando era lá no Denadai, porque eu peguei praticamente desde o começo, né? Como eu falei, eu praticamente nasci na igreja. Eu peguei a do Denadai, do Nações e agora aqui, né? Não, aqui já era da parte dos adolescentes, né? Já era dos adolescentes quando vieram pra cá. Então, cara, era muito bom, era lanchinho. Eu até brinquei esses dias, postei no meu stories lá, que agora na igreja tem um parquinho de diversão. As crianças hoje é tudo Nutella. Brinca com parquinho, com escorregador, piscina de bolinha. Na minha época não era brincar de pedra. Era correr na rua, pedra, era assim. E o lanchinho não é igual hoje, né? O lanchinho tem até janta pro pessoal. Nós só comia pão com salsicha. Subindo em cima do carro do seu pai. Essas coisas aí. O trabalho maior do Rafael é o Zé que o diga.
Não, meu pai Mas foi assim, bem. ó, com todos, assim, que nem às vezes a gente brinca, fala, né, assim, que você e o Giovanni, vocês fizeram nomes no departamento infantil, mas eu glorifico a Deus porque vocês eram umas crianças mais... Doido. não era mais doidas, vocês eram mais trabalhosas, bem isso, mais trabalhosa. É porque vocês batiam de frente com outras crianças. É. E assim, eu glorifico a Deus que nenhum de vocês nunca tivemos reclamação dos professores de vocês desrespeitar eles. Uhum. Até porque tanto eu quanto a sua mãe falavam, se desrespeitar um adulto, nós arrebenta vocês em casa. Os professores até não, mas eu queria fazer uma retratação histórica aqui. Vou fazer uma retratação histórica. Queria pedir encarecidamente, com todo o meu coração, perdão pro Israel. Porque quem sabe da história... Eu, quando era criança, eu vou contar aí pra vocês. Quando eu era criança, pessoal, tinha o estacionamento da igreja e 5 sem anos. querer... Não, Você tinha 5 anos só. Foi sem querer. O Israel veio brigar com a gente, falou assim, ô, molecada, vamos pra dentro, né, pra ficar aqui. Eu, sem querer, Israel, eu taquei um pedaço de pau na cabeça dele, mano, mas foi sem querer. Então, é uma retratação histórica aqui. Eu ia pedir perdão. Por sinal, Israel, você está convidado. Então, é tipo essa retratação, cara. Foi sem querer. O Giovanni mordia as outras crianças. É legal. Isso aí é legal, cara. Ó, a sua namorada que eu digo, tanto que ela foi mordida. Nossa, é verdade. É verdade, cara. Era uma época muito boa, cara. Igual a rua, a gente aprendeu bastante. Igual o Juca e a Renata foram consagrados diáconos esses dias. E eu postei também para eles, falei, cara, a gente agradece, aqui tem algumas pessoas que passaram pelos adolescentes, pelos jovens, e a gente agradece muito a eles pelo que eles fizeram pela gente, e a gente também não pode deixar de falar da Rô, a da minha mãe também, questão da todas as professoras, a gente não pode deixar de agradecer, porque, querendo ou não, igual a Rô falou, a gente é educado em casa, mas a gente aprendeu muito com vocês, e é aquilo, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar. Sim. Então, se a gente for ver, muitas das crianças que estavam ali daquela época estão até hoje na igreja. Sim. Graças a Deus por isso. Então, cara, a gente deve muito a vocês, a gente agradece. Igual eu falei, a Rô eu agradeço em dose dupla, por ela ser a líder das crianças, mas como também me criou, o Marquinhos também é a mesma coisa, eu sempre fiquei lá na casa dele, sempre me ensinaram a Bíblia, sempre falaram de Deus, me ensinaram. Então, cara, a gente é muito grato por vocês, então pode ter certeza que não é só um agradecimento meu, é um agradecimento de todas as pessoas que passaram pelo Ministério Infantil e que conhecem vocês, pode ter certeza disso. Beleza? Eu glorifico a Deus também pela sua vida, a sua família, que foi uma das famílias que depois da gente ter passado, que nem o irmão Carlos, muitas pessoas passaram na nossa vida, só uma família que se aproximou muito da gente, foi a sua família. Então, a gente não se tornou só irmãos, mas irmãos amigos mesmo, sim. né? Mais do que irmãos, né? Com amigos mais chegados do que irmãos. Então, a gente, tanto eu quanto a sua mãe, o Marcos, mais José, então a gente se tornamos os 4, né? Então eu creio assim. 4 mosqueteiros. Os 4. Tanto é que Deus chamou os 4 para a mesma coisa, Sim, né? verdade. Então, você vê, então veja assim, a fidelidade de Deus. Sim. Amo muito a sua família também. Fiquei muito feliz quando fizeram o convite, falou que era você. Falei, logo quem? Rafael? Logo a bênção. Logo a bênção. Mas eu glorifico a Deus, assim, e agradeço. Amém. E queria também abrir espaço aqui para o pessoal que está de fora, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Hoje a gente mudou. Cada dia que passa esse podcast vai aumentando a tecnologia, cara, aumentando a estrutura. Agora a gente tem até microfone lá fora, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí, marcha aí. Aí, Renatinha. A host antiga do último. Paz, Rô. Paz, Marcos. Eu queria saber de você, Rô, na verdade. Você já foi líder há tanto tempo do Ministério Cristãozinho, né? Então, você deve ter alguma experiência que você passou com as crianças, né? Queria que você contasse uma experiência que você viveu com eles, que foi assim, mexeu muito com você, que você realmente viu Deus ali. Sem contar com o Rafael. Não, assim, eu tive várias experiências, várias mesmo, da gente tá evangelizando, falando para a criança, né, da palavra de Deus, e
E aquela própria palavra que a gente falou, a criança entendeu e, na verdade, replicou, porque a palavra de Deus, como fala, ela é uma espada de dois gumes, né? Então, ela tanto vai quanto ela volta. E foi um dia que eu estava bem chateada com algumas coisas, e a palavra que eu estava ensinando sobre perdão, eu estava ensinando a criança, as crianças da salinha a respeito de como amar o próximo, e na verdade aquilo ali, como falam, né, como pregam na igreja, você prega aquilo que você vive, né? E a mesma coisa não é diferente na salinha. O que você passa para a criança é o que Deus fala com você primeiro. Entendeu? Então, assim, eu tive muitas experiências boas, tive algumas ruins, porque, na verdade, no departamento infantil, as crianças não dão tanto trabalho. Hoje, eu vejo assim, eu falo para as professoras, glória a Deus, vocês estão no céu. Porque quem dava trabalho para nós eram os pais, não eram as crianças. Os pais é o que dava trabalho. Porque os pais vinham com costumes de uma educação com a criança, achando que nem eu falei, quem educa é o pai. A gente ensina a palavra. Exatamente. Então, a dificuldade que muitas vezes a gente tinha era com os pais, não era nem com as crianças, né? E, assim, experiência com eles como eu falei, tudo que a gente aprendia, a gente acabava trazendo para nós. Se chegava chateada, a criança te dava um abraço, você já se sentia, já via Deus usar eles ali, né? Quantas vezes a gente precisava, às vezes, de uma palavra, às vezes esperava por alguém, e acabava, aquela criança, às vezes, pequenininha, às vezes era a menor da sala, é aquela que trabalha, que fala com o seu coração. A primeira vez que eu dei aula, dei lá no Denadai. A primeira vez que eu dei aula para a benção do meu filho e para a benção do Rafael. Né? Fui falar de quê? Eu, nova convertida, mas eu já sabia alguma coisa, porque eu participei, que nem eu falei, eu participava de todos os cursos, a gente podia fazer, aprender da palavra, a gente fazia. E eu fui falar de Timóteo. Aí a pessoa abençoada, meu filho, levanta a mão. Aí que a Bíblia fala de Timóteo, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo. E o pai de Timóteo, que era grego. Porém, o meu filho falou, mas quem era o avô do Timóteo? Aí eu falei, e agora? Nova convertida, eu falei, e eu não conhecia tudo. Eu falei, pastor, quem era o avô de Timóteo? Aí o pastor, não sei que eu coloquei, ele falou assim, a Bíblia não revela quem é. Então, aí depois eu, em off, chamei ele e falei, quando você estiver lá no céu com Jesus, você pergunta quem era o avô de Timóteo. Quer dizer, no primeiro dia de aula já me colocaram na parede, né? Quase que eu desisti. Não, mas Deus capacita. E essa questão que você falou, obviamente, não que um seja maior que o outro, mas hoje vocês estão num cargo, vamos dizer assim, que tem uma visibilidade, às vezes, maior pela igreja, que é o diaconato, mas para você alcançar esse nível, vamos dizer assim, como se fosse isso, você teve que passar lá. É igual o Davi, ele teve que enfrentar um urso, ele teve que enfrentar um leão, enfrentar o gigante, enfrentar o rei, para depois se tornar rei. Então, é os processos da vida. Eu tenho certeza que a Rô aprendeu muito, não foi só trabalho que ela teve, mas ela aprendeu. Sim. O Marcos também, no tempo de início da caminhada dele, ele foi aprendendo, e é assim que vai. Deus vai fazendo crescer a palavra de Deus, as coisas de Deus dentro da gente, e é um nível, a gente vai subindo. A gente vai subindo, e é uma coisa que eu gosto de falar bastante quando a gente está nos jovens, que é a presença de Deus, e a palavra fala isso, que um abismo puxa outro abismo. Quanto mais fundo a gente vai em Deus, mais fundo a gente vê que tem para ir. Sim. Então, é isso, cara. É sempre gradativo, vamos dizer assim. Então, isso é bênção. Eu amo, assim, quando eu vejo os meus aluninhos, que hoje a maioria já está casado, está com outros ministérios. Tia Rô. Nossa, eu amo que me chamem de Tia Rô. Não acho ruim. Isso é verdade. Tia Brava. Não, é Tia Rô, Tia Neuza. Eu me converti, não sou mais Tia Brava, não. Não, mas agora, para a gente finalizar, não sei quanto tempo a gente já ficou aqui. Por mim, a gente ficava mais, mas queria perguntar para vocês
uma coisa que define a caminhada de vocês, como a gente falou nos outros 2 episódios, a gente estava fazendo um especial do mês passado, foi aniversário da nossa igreja, a gente está fazendo os testemunhos, a gente tem mais alguns testemunhos, algumas pessoas que a gente vai convidar. Então eu queria, o Juca e a Ana também, a Renatinha falou isso, uma palavra que vocês possam definir a experiência de vocês na nossa igreja, mas principalmente no caminhar cristão de vocês. Dessa vez passo para o Marcos. A palavra, que me apega no meu coração é o amor. O amor, como dizem lá em 1 Coríntios 13, é o que vai permanecer. E é a essência do Senhor. O Senhor, Ele não olha o ser humano pelos pecados dele. Ele olha como uma criatura feita por Ele. E o Senhor, Ele luta, Ele luta para que todos se acheguem a Ele. E eu coloquei no meu coração essa palavra, esse mandamento, que é um mandamento do Senhor amar, e para buscar sempre transmitir este amor na vida das pessoas, não só dentro do nosso lar, não somente dentro da igreja, mas fora dela, principalmente, porque a palavra de Deus também diz que ide, Então, sempre coloco essa palavra no meu coração, o amor, porque o amor lhe constrange. Como ele me constrangeu lá no início, me trazendo para Cristo, eu creio que é isso que vai atrair as pessoas ao Senhor, o amor de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala também, tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, Então, eu sempre peço para o Senhor, não deixa que essa chama, essa chama venha se apagar no meu coração, que eu continue sempre buscar o Senhor, sempre ter amor pelas pessoas, independente daquilo que ela seja, porque Deus não tem acepção de pessoas, Deus, Ele ama a todos, Deus, Ele quer acho que o sentimento do Senhor era que todos se convertessem, todos buscassem a Ele, louvassem a Ele, glorificassem a Ele. Mas a palavra de Deus também diz que nem todos vão, nem todos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E uma coisa que eu sempre carrego no meu coração, um amor, pelas pessoas. Quando eu vejo alguém passando dificuldade, eu falo assim, Senhor, eu queria ter condições de ajudar alguma coisa, cooperar alguma coisa, mas eu já tenho uma coisa no meu coração, o que eu puder aconselhar, orar, eu vou estar junto, É uma coisa que eu coloquei no meu coração, essa palavra amor, ele arde no meu coração, pelas pessoas, pelos irmãos. E assim, eu quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração aqui, pela vida de cada um dos irmãos aqui, dos líderes, dos pastores também, que nos acolheu, sempre tem ajudado nós. Creio que eles têm sido sempre uma pedra fundamental para nos ajudar aí, na caminhada aí, porque não é fácil, A caminhada cristã, ela não é fácil, porém ela é maravilhosa, Não é fácil, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. Só que é maravilhoso, porque quando você está na presença de Deus, quando você está buscando o Senhor, quando você sente este amor do Senhor, é maravilhoso. E
é uma coisa que a gente tem que sempre almejar, né? Estar com o Senhor. Porque não adianta nada a gente estar nessa terra e não pensar no futuro com o Senhor, né? É que o Senhor veio a essa terra realmente para resgatar o homem, né? Para estar morando com Ele, né? Louvando a Ele, glorificando a Ele. E é uma coisa que arde no meu coração, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, eu quero estar lá, sabe? Louvando ao Senhor, junto, né, com os anjos, junto ali, né, dizendo o quão grande é o Senhor na minha vida, né? Porque Ele é tudo para mim. É isso aí. Isso é importante, cara, e eu gosto muito dessa questão da gente se emocionar com aquilo que Deus faz na nossa vida, porque a gente sabe, tipo assim, eu não posso falar tanto isso, mas eu já tive um período que, infelizmente, eu saí da igreja, então eu sei aquilo que Deus fez na minha vida, da onde Deus me tirou, mas vocês que vieram, demoraram, vamos dizer assim, um tempo para chegar na igreja, aquilo que Deus faz, a gente vê da onde Deus tirou a gente, onde a gente está hoje, a gente continua sendo dependente, não sendo nada. Então, Marcos, isso aí pode ter certeza que vai impactar a vida de alguém, tenho certeza disso. Muito obrigado por contar essa parte aí pra gente. E a Rô, o que define o seu caminhar com o cristão? O Marcos é o amor, eu sou a fé. Para mim é fé. Quando eu me converti, eu tinha fé que a minha família está na presença do Senhor, e hoje a minha família serve o Senhor. E eu tenho fé que não só minha família, mas os meus familiares, o dele, todos esses que ainda não conhecem o Senhor, creio que também vai servir o Senhor. E eu tenho fé que todos nós um dia vamos estar ali na glória com o Senhor, porque é o que eu sempre peço para o Senhor. Nunca tirar a fé de mim. A fé para mim é o que é minha base. E como Ele é meu intercessor, né, que enquanto eu muitas vezes estou na correria, quem intercede por mim é Ele. Então, assim, eu oro por Ele, Ele ora por mim, mas de verdade Ele ora mais por mim, porque eu sou a que mais preciso de oração. Não, que isso, cara, a gente agradece muito, a gente está chegando ao fim agora, mas a gente agradece muito pela presença de vocês. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai tocar a vida de pessoas. Tenho plena convicção disso, que Deus usou às vezes a simplicidade, alguma palavra que vocês falou aqui, o testemunho de vocês para alcançar outra pessoa. E uma coisa que eu fiquei no coração desde hoje o dia inteiro, cara, quando eu sabia que eu ia vir aqui entrevistar vocês, foi que no final, eu não sei se no primeiro com a Aline fizeram, mas uma coisa que eu queria pedir, igual a Rô falou, que o Marcos é o intercessor, eu queria pedir para finalizar, Marcos, você fazer uma oração para a gente, obviamente para o Senhor abençoar esse projeto, para que vida seja alcançada, mas principalmente direcionado para as pessoas que vão assistir esse vídeo. A gente não sabe quem, a gente não sabe aonde esse vídeo pode chegar, onde esse episódio pode chegar, mas para você abençoar a vida dessas pessoas e orar pela gente. E aí depois a gente encerra. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por esse projeto que nasceu no Teu coração, eu creio nisso, porque está falando, Pai, da Tua palavra, está, Pai, falando dos Teus feitos, Teus milagres nas nossas vidas. Pai querido, que nesta hora o Senhor possa alcançar, Pai, os corações de pessoas que estão com meu Pai, seu interior vazio, Senhor. Que seja preenchido com o Teu amor, como preencheu o meu coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta hora o Senhor venha abençoar, Pai, a cada pessoa que está assistindo, Pai,
esse podcast, Pai. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Jesus. Meu Deus, que é o ponto, Pai, que aqueles que estiverem, Pai, com as suas almas, Pai, feridas pelas coisas desta vida, Senhor, o Senhor possa curar, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha alcançar, Pai, todas as pessoas que estão, Pai, passando por momentos difíceis, porque a Tua palavra diz que os tempos são trabalhosos, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, é nosso ajudador, é nosso auxílio bem na hora da angústia, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa que está assistindo. Abençoa também, meu Deus querido, a cada um desses jovens que estão, meu Pai, fazendo a Tua obra aqui. Abençoa, meu Deus querido, os pastores dessa igreja que nos acolheu. Abençoa eles, Pai. Continua, Deus, usar a vida deles, que são bênção sobre a vida, Pai, deste rebanho, desta igreja. Abençoe, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, Pai. Também, Deus querido, nesta hora que eles possam ver, Pai, que Tu és fiel. Em nome de Jesus, desde já, Pai, queremos Te glorificar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer muito mais. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Vocês são a bênção na nossa vida, pode ter certeza. A Rô, como eu falei, o Marcos, continua Deus usando você lá nos cultos e a gente tem muito a agradecer, muito a aprender ainda com vocês e eu tenho certeza que vocês vão ensinar a gente muito ainda. Por isso, muito obrigado. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu só queria falar para quem tá assistindo esse podcast, que todas as experiências, cada um tem a sua. Nós tivemos a nossa, que podemos contar um pouquinho aqui, mas que não fique só querendo viver a experiência das pessoas. Vem para a casa do Senhor, se rende ao Senhor para ter a sua experiência. Nada como a pessoa ter a própria experiência, porque o maior milagre que a gente pode ter chama-se salvação. Sim. Amém. Pessoal, então, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Hopecast. Se vocês ainda não assistiram os dois que a gente já fez, que está postado lá, Grafite Aline, Juca e Renata, pode assistir também, que eu tenho certeza que vocês foram abençoados aqui e serão abençoados nos outros também. E fica ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai logo logo postar mais alguns, porque isso aqui é um projeto que a gente quer estender mais, com novidades, com temas, com testemunhos ainda, e eu tenho certeza que vocês foram abençoados. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.